Glória a Deus. Se você gosta de anotar a palavra do Senhor, o título dessa pregação é Discípulos que geram discípulos. Se você tem Bíblia, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Tito. Tito capítulo 1, a partir do versículo 1. Tito 1, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 5. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero contar uma história para você. Eu sou joinvilense, eu nasci em Joinville. Morei aqui até os meus 20 anos e pela graça e misericórdia de Deus, fui chamado a plantar igrejas. Tive a primeira plantação de igreja na cidade de Itajaí, 1 hora daqui, e lá nós ficamos, eu e minha família, eu e minha esposa, durante 7 anos. Foi ali que os meus filhos nasceram, meus 2 filhos nasceram em Itajaí, o Pedro e o Daniel. E nesse período, nós tivemos a nossa terceira filha, que ainda estava na barriga da minha esposa. E aí então, por um chamado divino, por um mover do Senhor, nós fomos então chamados para plantar a Onda Dura em São Paulo, na cidade de São Paulo. E foi uma grande loucura, porque Deus poderia fazer em qualquer momento, mas escolheu fazer naquele momento. 2 filhos pequenos, a minha esposa grávida, nós nunca tínhamos morado em São Paulo, não tínhamos amigos próximos em São Paulo, mas Deus então nos enviou para aquela terra. Eu lembro que eu conversei com a minha esposa e eu falei para ela assim: Bianca, você tem certeza? E eu lembro que ela, como uma mulher de fé, muito mais fé do que eu, olhou para mim e falou: Bruno, se Deus está nos chamando, a gente não tem o que fazer. Então a gente embarcou nesse desafio, em meio a uma pandemia, 2020, em meio à pandemia, embarcamos para ir para aquela cidade e nós tínhamos 15 pessoas da Onda Dura em São Paulo. Nós não tínhamos prédio, não tínhamos estrutura, não tínhamos líderes, a gente não tinha nada. Mas a única coisa que a gente precisava, nós tínhamos, que eram poucos, mas verdadeiros discípulos de Jesus, meus irmãos. Essa era a nossa maior alegria, esse era o nosso maior descanso, saber que ali havia um povo de discípulos. Não havia apenas uma multidão, mas haviam verdadeiros discípulos de Jesus, dispostos a viver igreja, a sonhar igreja junto conosco. E isso ditou muita coisa a respeito do que Deus fez naquela cidade. Porque, meus irmãos, a obra de Deus, ela é feita por pessoas transformadas que transformam pessoas. Amém? Nunca esqueça disso. A obra de Deus avança por meio de pessoas que foram transformadas e agora transformam pessoas. Portanto, o chamado de Jesus para mim e para você não é somente a nos transformar, mas é a partir da nossa transformação levarmos outros a viverem uma vida transformada por Jesus. Quantos aqui querem poder participar disso, meus irmãos? Quantos querem ser transformados por Jesus? Quantos querem transformar pessoas através da sua própria vida? Meus irmãos, esse é o chamado do Senhor para mim e para você. E olhando para esse texto, o texto de Tito, capítulo 1, o meu desejo é que o Espírito Santo desperte em nós uma convicção profunda. Sabe qual? Que o discipulado começa comigo, mas ele não termina em mim. Amém? Você pode falar isso para o seu irmão? O discipulado começa comigo, mas não termina em mim. Vamos ler o texto, meus irmãos? Tito, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Eu, Paulo, e agora ele revela a nós a sua identidade, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escreva essa carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade, que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade que lhes dá esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, Ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, eu fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dêem graça e paz. Deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, nessa manhã tão preciosa, Deus, onde nós louvamos o Teu nome, onde nós temos o privilégio de congregar, de viver igreja, de orarmos uns pelos outros,
de olharmos nos olhos dos nossos irmãos, de celebrarmos e orarmos juntos, nós pedimos a Deus, como nosso Pai, fala com cada um de nós, ministra a nossa casa, ministra a nossa família, ministra o coração de cada pai e mãe, de cada filho, ministra o coração de cada líder, derrama sobre nós, ó Deus, o Teu Santo Espírito, abre os olhos daqueles que ainda não Te viram, abre os ouvidos daqueles que ainda não Te escutaram, que seja uma manhã de transformação, uma manhã de restauração, uma manhã de despertamento, é o que nós pedimos no nome santo de Jesus, amém. Meus irmãos, no trecho que nós lemos, o apóstolo Paulo começa dizendo: eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Meu irmão, o discípulo que gera discípulos, ele sabe quem é e porque ele faz o que faz. Ele sabe quem é e ele sabe o porquê ele faz o que faz. O apóstolo Paulo revela a nós que nós, como discípulos de Jesus, temos uma identidade clara. Eu e você temos uma identidade clara. Paulo apresenta duas palavras-chave. A primeira, escravo de Deus. Como escravo de Deus, ele abriu mão da sua própria vontade. E esse é o convite de Jesus para mim e para você nessa manhã. Abra mão da sua própria vontade para que você desfrute da vontade de Deus. A tua vontade não é boa, nem perfeita, nem agradável. Essa é só a vontade de Deus. Se existe alguém que pode nos dar uma direção clara, é o Senhor. Quantas decisões que já tomamos, que olhamos para trás e percebemos a burrada que foi ter tomado aquela decisão. Mas Deus não é como nós. Deus não toma decisões erradas. Portanto, meu irmão, aprenda a confiar na vontade de Deus. Seja um escravo de Deus, amém, meus irmãos? Seja escravo de Deus. Abra mão das suas vontades pessoais e se submeta à vontade do Senhor. Descanse e obedeça à vontade de Deus. Viva a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Seja um escravo de Deus como o apóstolo Paulo, amém? Mas além disso, ele também era apóstolo de Jesus Cristo. Portanto, ele era alguém que sabia quem era, mas que foi enviado com uma missão. Portanto, eu e você não estamos jogados ao acaso. O Senhor nos chama, nos revela quem somos, mas também dá a nós uma missão. Eu e você carregamos uma missão em Cristo. Amém, meus irmãos? Quantos aqui carregam uma missão do Senhor? Se você é um discípulo, você carrega essa missão. Por isso que é muito importante entender que, como discípulos, se estamos discipulando e fomos chamados a isso, o discipulado sem propósito, ele é só um mero ativismo na igreja. É um programa da igreja. A gente se reúne alguns dias, fala algumas coisas e pronto, acabou. Mas, meu irmão, nós não estamos falando sobre um programa de igreja. Nós estamos falando sobre um propósito de vida, sobre missão. Eu e você recebemos um chamado e uma missão. Nós sabemos quem somos e sabemos por que nós fazemos o que fazemos. Porque, meu irmão, se você não sabe quem você é, o máximo que você vai fazer é formar pessoas tão perdidas quanto você. Porque para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, não é verdade? Mas nós não, nós sabemos para onde estamos indo, amém, meus irmãos? Nós estamos caminhando em direção à eternidade. O nosso propósito é eterno, e se sabemos disso, devemos levar as pessoas a esse mesmo destino, amém? Eu e você temos um chamado eterno, temos um descanso eterno, um destino eterno. Portanto, o nosso chamado é levar as pessoas a esse caminho. Eu lembro, meu irmão, continuando da história de São Paulo, chegar naquela loucura que é São Paulo, 13 milhões de pessoas, prédio para todo lado, barulho, aquela loucura toda. Eu lembro da minha primeira impressão, prisando em São Paulo, eu falei: Deus, o que eu vim fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Quem sou eu diante do tamanho dessa cidade? E quem mora lá, quem já foi para São Paulo sabe disso. São Paulo te engole. Ou você entra e se encaixa nas engrenagens daquela cidade, ou ela te engole. E essa foi a minha primeira impressão: eu vou ser engolido por essa cidade. Não tem muito o que fazer aqui. Eu não tinha um plano, não tinha estratégia, não tinha recurso humano, financeiro, não tinha nada. Mas eu sabia muito bem quem eu era e a missão que eu carregava. Se Deus me chamou para isso, Ele vai capacitar e Ele vai sustentar. E é assim que nós sentimos às vezes nossa família, não é? Eu não sei se quando você teve o seu primeiro filho,
A ficha de um pai só cai quando ele pega o filho no braço. A mulher já gera o filho durante 9 meses, não é verdade? Ela já está ali, ela já está se tornando mãe. O pai não, a vida dele está normal, ele continua trabalhando, fazendo o que tem que fazer. Mas quando o médico, o enfermeiro coloca o filho no teu braço, você fala, agora é comigo. Essas foram as palavras que eu ouvi do enfermeiro aqui em Joinville. Quando meu filho Daniel nasceu, ele limpou, colocou no meu braço e falou, pai, agora é com você. E eu falei, agora é comigo. Ali eu entendi minha responsabilidade. E meu irmão, talvez você tenha medo de ter filhos, porque fala, mas eu não fui um bom filho, como é que eu vou ser um bom pai? Se Deus está te chamando a isso, Ele vai te capacitar a isso. Se Deus chama a liderar na igreja, ser um discipulador, um apacentador, se Deus está te dando cargo de responsabilidade na sua empresa, se Deus está te chamando a isso, faça isso para a glória dEle. Não esqueça que a missão não é te tornar um pai melhor, mas é a missão eterna de fazer discípulos como pai. Deus está nos chamando a isso, meus irmãos. Deus tem uma missão para nós. Parece impossível para nós, mas nada é impossível para o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Nada é impossível ao nosso Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Mas além disso, o apóstolo Paulo também tinha clareza do seu propósito. A palavra que nós lemos, o apóstolo Paulo deixa muito claro que ele foi enviado para fortalecer a fé dos eleitos, ensinar a verdade que conduz à piedade, ou seja, uma fé prática, e anunciar a esperança da vida eterna, a pregação do evangelho. Portanto, meu irmão, o discipulado que não muda o presente, não nos prepara para a eternidade. Amém? Nós não estamos falando algo que está lá, e quando nós chegarmos lá, aí sim nós vamos ser transformados. Não, a fé cristã nos muda hoje, e é o hoje que aponta para o amanhã, para a eternidade. Portanto, o verdadeiro discipulado de Jesus na minha e na sua vida, o nosso discipulado com nossos irmãos, ele muda o presente, apontando para a eternidade. O verdadeiro cristão tem uma vida transformada, amém, meus irmãos? Esse é o discipulado. Nós estamos formando não só pessoas para a eternidade, mas que até lá vivem com uma vida transformada. Eu e você, é o chamado do Senhor para nós. Portanto, meu irmão, saiba que o discipulado dentro de uma igreja, ele não é um curso de autoajuda evangélico. Amém? Você não está fazendo aqui um curso, uma mentoria online de 3 dias e você vai sair um discípulo de Jesus novo. Tudo vai mudar, os vícios que tinha você vai abandonar. Não, meu irmão, tudo significa processo. O discipulado de Jesus na nossa vida é um processo. Às vezes a gente nem percebe quando largou um vício, mas foi um processo. Você não sabe quando aconteceu, como aconteceu, mas aconteceu. Jesus estava nos transformando de fé em fé e de glória em glória. Meu irmão, celebre cada transformação, celebre cada libertação. Quantos irmãos que chegaram na nossa igreja presos em vícios, com o casamento destruído, mas foram instruídos por meio de pregações, por meio de grupos pequenos e discipulado, e hoje vivem uma vida transformada para a glória de Deus, não é, meus irmãos? Essa é a alegria da igreja, esse é o chamado da igreja, mudanças do presente que apontam para a eternidade. Mas além de saber quem ele era e a sua missão, o apóstolo Paulo também nos ensina a linhagem do discipulado. Existe uma linhagem, é de Paulo para Tito. O discipulado não acabava nele, começava nele. Ele diz a Tito, o meu verdadeiro filho na fé. Discipulado, antes de qualquer coisa, meu irmão, é relacionamento. Discipulado é relacionamento. Essa é a primeira coisa que Jesus nos chama. Antes de Jesus te dar uma missão, Jesus te chama para Ele. A vida cristã é um relacionamento com Jesus. Quando você entrega a vida a Cristo, você não está entregando a vida a uma igreja local, porque a igreja local não tem poder para te salvar. Nós estamos entregando a nossa vida a Jesus. É com Ele que nós temos relacionamento, e a partir desse relacionamento aprendemos a nos relacionarmos uns com os outros. Não é verdade? Nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, e a partir desse amor nós somos encorajados a amarmos uns aos outros. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Portanto, meu irmão, entenda uma coisa: Tito não era apenas um colaborador. Na igreja não existe espaço para funcionário, na igreja não existe espaço para espectador. Saiba que o começo da nossa jornada com Jesus pode ser sentando numa cadeira, mas ela vai passar por limpar a cadeira, por ficar de pé para que outros sentem, para cuidar de outras pessoas. Esse é o processo natural da jornada cristã.
Meu irmão, entenda isso, o Senhor está te chamando a participar da obra dele. Você não é apenas um cooperador da obra de Deus, mas é filho de Deus. Filho de Deus. Tito não era um funcionário de Paulo, Tito era discípulo, era um filho na fé. O apóstolo Paulo fala que ele foi gerado, Tito foi gerado, Paulo gerou Tito. E eu nunca gerei um filho, mas eu vi a minha esposa parir 3 filhos, eu vi, e meu irmão, foi uma das coisas mais assustadoras da minha vida. Para quem conhece a minha esposa é extremamente serena, o mundo está acabando e ela está assim, se ela está feliz ela está assim, se ela está triste ela está assim, ela é assim, ela é um poço de paz, é assim, ela é assim, mas não era assim quando meus filhos estavam nascendo. Eu nunca vi uma mulher tão brava na minha vida como eu vi a minha esposa naqueles dias. Eu lembro que o médico falava assim, faz força aqui, e ela não fazia força aqui, ela fazia força em outro lugar, e eu falava para ela, amor, é aqui embaixo, e ela olhou para mim e falou assim, cala a boca, porque gerar filho dói. E essa expressão que Paulo usa de uma forma espiritual, ele está falando, olha, gerar filhos na fé dói, e depois você gera que ele nasce, é custoso também. Você deixa de fazer coisas para você, para fazer para eles, você deixa de investir em você para investir neles, no futuro deles, na educação deles. Ou seja, gerar filhos é sinônimo de perder. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele se tornou homem, se humilhou, ele perdeu para que nós fôssemos gerados. Paulo estava perdendo para que Tito fosse gerado, e essa é a grande questão, o que nós estamos perdendo para que outros sejam gerados? Meu irmão, gerar verdadeiros discípulos é com lágrimas, dói, às vezes você fala, semana após semana e nada muda, e você fala, meu Deus, Senhor, quando que ele vai entender que ele só precisa fazer isso para ser transformado? Dói, gerar discípulos dói, com lágrimas, com investimento, com tempo, com confronto e também com doação, com entrega. Meu irmão, discipulado dá trabalho. Se você quer ser um discípulo que gera discípulos, saiba que você está procurando problema para a tua vida. É só isso. Se você não quer ter problema, não gere discípulos, é mais fácil. Mas não foi para isso que Jesus te chamou, amém? O caminho de seguir a Cristo nunca seria um caminho fácil, nunca houve essa promessa, não é verdade? A promessa foi sempre o contrário, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão ter problema pra caramba, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se apegue nessa verdade e gere discípulos, meu irmão. Eu lembro como isso também foi prático nessa caminhada até São Paulo. Eu não fui sozinho, não só foi eu e minha família. Eu tive 2 amigos que foram mais corajosos do que eu, o pastor Lucas, que hoje é pastor aqui também na Ondadura Joinville, e o pastor Alê. Eles não eram pastores, hoje o pastor Alê é pastor da Ondadura Moca. Eles não eram pastores, eles eram malucos, porque eles abriram mão do seu trabalho lá em Itajaí, abriram mão de tudo. O pastor Alê tinha acabado de comprar uma casa em Itajaí, vendeu a casa, enfim, perdeu muito dinheiro com tudo isso, abriu mão, porque entendeu o chamado do Senhor. E hoje ele é um pastor, mas ele não era. Eu tive que me desgastar, trabalhar, instruir, discipular ele, para poder falar, Alê, agora sim, pastoreia essa igreja precisa de você. Meu irmão, isso dá trabalho, mas não existe nada mais gratificante do que isso, do que ver que o fruto do seu trabalho se tornou melhor do que você, um pastor mais apaixonado do que você, um pastor que ama pessoas mais do que você. Não existe nada mais poderoso do que isso, do que ver, por exemplo, os nossos filhos se batizarem. Ontem eu chorei igual criança, quando eu vi o Salomão também, né? Igual criança chorando lá, eu de um lado, o Salomão do outro, o filho dele entrando para ser batizado. Eu falei, meu Deus, não existe maior alegria para um pai do que ver o seu filho se entregando ao Senhor. E pai é isso, né? Pai é o ombro. Se nós fomos até aqui, imagina aonde vai nossos filhos, né, meus irmãos? Que alegria poder viver isso. E que o Senhor nos dê essa graça, amém, meus irmãos? Que o Senhor te dê essa graça no nome santo de Jesus. O discipulado, ele é gestacional, não é verdade? Filho não nasce da noite para o dia,
ele é gerado. E isso é muito importante para nós, porque na gestação nós temos dores, temos a fase de maturidade dos nossos filhos, não é? Que lá pelos 40 deve acabar essa fase. Eu ainda estou nessa fase, minha mãe está tendo que lidar com isso ainda, mas quem sabe um dia ela acaba. Mas meu irmão, essa é uma verdade. Discípulos não são gerados da noite para o dia, leva tempo, tem crise, tem disciplina. É por isso que as pregações alcançam a multidão. Está aqui a prova disso. Mas meu irmão, o que geralmente gera filhos é o discipulado. A pregação alcança a multidão, e aqui talvez você está sendo despertado, mas o que gera filhos é o discipulado. Você não foi gerado assim, meu irmão, através de discipulado? É assim conosco. A multidão é alcançada por pregações, mas filhos são gerados no discipulado. Terceiro ponto, não menos importante, é que o discípulo deve gerar outros discípulos. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Tito: eu estou te deixando em Creta para terminar o que eu comecei. Ou seja, uma continuação. Pode ter começado com Paulo, mas não iria terminar em Paulo. Alguém precisava continuar. E eu estou deixando você aí para que você nomeie presbíteros. Ele está falando sobre uma terceira geração. Eu, Paulo, posso ter começado algo aí, mas agora, Tito, é com você. Mas não vai acabar em você, Tito. Você vai agora levantar presbíteros. Você vai levantar uma outra geração. Nós estamos falando sobre 3 gerações. Barnabé foi aquele que cuidou de Paulo, Paulo de Tito, Tito agora está formando outros. 4 gerações. Meu irmão, se hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, foi porque nós tivemos inúmeras outras gerações que vieram antes de nós sustentar esse bastão. Permitimos que nós estivéssemos aqui com uma fé reformada, evangélica, protestante, celebrando ao Senhor, porque pessoas discipularam pessoas. Se nós queremos ver a nossa nação crescendo, o evangelho se expandindo pelo mundo, nós precisamos continuar aquilo que nós recebemos. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? E isso não é somente a respeito de outras nações. Começa na tua casa, nos teus filhos, a tua esposa, a tua parentela. Meu irmão, gere discípulos, porque o verdadeiro discipulado ele comissiona. Paulo não colocou Tito debaixo da sua asa e fala: Tito, fica aqui comigo. Você pode até crescer, Tito, mas não mais do que eu. Não. Tito começou a crescer ao ponto de ele ter que abrir asa e falar: Tito, agora vai, você vai mais longe do que eu. E esse é o grande chamado para nós. No discipulado não existe protagonismo, não é o quanto você é bom, não tem nada a ver com o quanto você é bom, porque você não é bom, só existe um que é bom, não é verdade? Esse é Jesus. Ele nos envia e nos chama também a enviar. Paulo forma Tito para enviar, confiar e delegar responsabilidades. Por isso, meu irmão, olha para mim, não mate o processo do discipulado. Não ache que você é a última bolacha do pacote, que Deus tem um plano exclusivo para você, que quando você chegar na eternidade vai ter um condomínio fechado para você. Alfa Reino, não vai existir, não vai ter lá. Você vai sentar numa única mesa, meu irmão, todo mundo vai estar sentado lá, todo mundo, dos mais simples aos mais importantes, todo mundo na mesma mesa. Não existe lugar VIP para você na eternidade, amém, meus irmãos? É uma única igreja, um único povo, vai ter um único só, que brilha mais do que o sol e a lua, e esse Jesus não é você. Amém, meu irmão? Você não é o alecrim dourado da igreja, não tem nada demais. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Eu vou continuar aqui falando um pouquinho ainda sobre a história da Onda Dura São Paulo. Nesse percurso, depois de 3 anos, o Senhor nos incumbiu também da missão de não pararmos na Onda Dura Moca, mas nós darmos um passo de fé e plantarmos mais uma igreja na cidade de São Paulo, e plantamos a Onda Dura Avenida Paulista. Uma alegria, hoje é uma igreja crescendo, avançando, o pastor Lucas está lá hoje, mais um pastor que foi ordenado aqui na sexta-feira. Mas meus irmãos, para darmos esse passo, eu tive que deixar a Onda Dura Moca. Meu irmão, um pastor entende como é difícil deixar a sua igreja local. Irmãos, amigos, vínculos, era muito difícil para mim, algumas dúvidas: será que se eu sair, será que o pastor Ale vai dar conta? Será que todo esse trabalho, será que ele vai continuar bem? Olha o alecrim dourado aparecendo, sabe? Não, porque olha tudo que eu fiz, como se eu fosse alguma coisa. E o Senhor foi tratando isso no meu coração. Falei: Bruno, São Paulo não existe por causa de você, ela existe por causa de mim. Quando você começou, você não tinha nada, você
você não tinha experiência, você não tinha gente, você não tinha nada. Fui eu que fiz. E eu que continuo sustentando essa igreja. A Onda Dura Joinville, ela existe por causa do Senhor. Tem muitos homens que trabalham aqui, se dedicam a isso, mas se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, ela já teria acabado há muito tempo. Como o nosso querido reverendo Hernandes disse, se a gente não atrapalhar, já está bom. Se nós não atrapalharmos a obra de Deus, já está bom. Então, o nosso maior esforço é em não atrapalhar o que Deus está fazendo. E Deus queria plantar uma outra igreja nessa cidade, alcançar uma outra parte daquela cidade. E eu tive que ter maturidade e humildade para falar: Lê, vai. Agora, eu preciso fazer uma outra parte aqui. E hoje nós podemos ver os frutos disso, e glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, o discipulado que gera discípulos, ele completa o que falta. Tito foi enviado com um porquê. Você sabe por que você está aí, Tito? Tito agora tinha um porquê, ele tinha um para quê, ele sabia o que fazer. Tito tinha que fazer presbíteros em Creta, completar o que estava faltando. Tito tinha que levantar novos líderes. Tito agora precisava começar a nova geração de discípulos. Se Paulo formou Tito, Tito formou outros líderes, a pergunta é: quem nós temos formado? Essa é a pergunta dessa manhã. Você tem instruído os teus filhos no caminho do Senhor? Ou você acha que essa é a responsabilidade do kinder? Não é, é sua. Não terceirize sua responsabilidade, discipule os seus filhos. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para assistir série, mas não tem tempo para discipular os seus filhos. Tome cuidado, construa verdadeiras prioridades, discipule os seus filhos. E a próxima geração da igreja, ela passa pela nossa responsabilidade. Eu lembro, por exemplo, meus irmãos, enquanto eu estava perdido na caminhada, longe dos caminhos do Senhor, eu lembro quantas vezes a minha mãe orava por mim à noite. Enquanto eu estava bem doido, minha mãe estava em casa dobrando os joelhos e orando. E hoje eu sou fruto de uma mulher que orava, porque a missão não começou nela e agora não pode terminar em mim também. Hoje você chegou talvez numa igreja que está bonita, uma boa iluminação, prédio legal, crescendo, avançando, sendo influente em Joinville, mas e agora? Como é que ela vai continuar? Será que vai continuar na mão de poucos? Ou você vai abraçar a responsabilidade de deixar um legado para as próximas gerações? Essa é a nossa responsabilidade. Quem você tem formado? Dentro do seu grupo pequeno, você quer só ser cuidado ou você quer cuidar? Talvez está chegando a hora de você começar a cuidar de outras pessoas. Talvez Deus está te chamando a um outro desafio. Olha, você já foi muito bem cuidado, agora está na hora de cuidar. Quem você tem formado, meu irmão? Quarto ponto, não menos importante: o discipulado tem os olhos na eternidade, mas tem os pés no presente. Amém? O discipulado tem os olhos na eternidade, mas os pés no presente. Paulo, ele escreve esse trecho com uma perspectiva eterna. Ele olha para a eternidade, mas ele também fala de uma missão que é presente e é urgente, ela é prática. Era para aquele momento. Tito sabia o que tinha que fazer. O discipulado do apóstolo Paulo não era apenas teórico. Ele não pegou, fez uma boa leitura e fala: lê esse livro, esse, depois você leu, está tudo bem, passou, está aprovado, é 10. Não. Ele chama a prática. Ele chama uma vida piedosa. E meu irmão, isso tem tudo a ver conosco, porque o discipulado é ação, é envio e é transformação real de vida. O Senhor nos chama a uma mudança real de vida. Por isso fica aqui o meu apelo a você, meu irmão. Irmãos, que eu e você não sejamos o fim da linha, amém? Talvez você venha de uma geração de pastores. Na minha família tem pastor, tem presbítero, tem bispo. Não deixe isso morrer em você. Talvez sua família não tenha nenhum pastor, mas a família de crente genuíno. Não deixe isso morrer em você. Talvez é o contrário. Pastor, na minha família não tem ninguém, eu sou o único crente. É o primeiro crente, em nome de Jesus. É o primeiro de muitos. Mude o discurso. Você fala: não, eu não sou o único crente. Você fala: eu sou o primeiro dos crentes, amém, meu irmão? Você vai profetizar lá na sua casa, na sua fé: eu sou o primeiro dos crentes. Porque esse legado não pode parar em nós.
não seja o fim da linha. Você pode falar isso para o seu irmão? Não seja o fim da linha. Nós precisamos ser geradores de filhos, formadores de líderes. Nós precisamos ser construtores do futuro. Meu irmão, tem expectativa no futuro, porque o futuro para nós é lindo, não é? A gente sabe para onde está indo. Seja um construtor do futuro. Não importa quantas vezes você pregou, importa quantos filhos você tem gerado. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.